6 de junho de 2018, estamos chegando à metade do ano. Fica a pergunta anual: o que temos feito? O que já contabilizamos de bom em nossas vidas neste ano? Nem adianta a gente pensar que o governo atrapalhou, greve atrapalhou, a vida não está do jeito que a gente queria, porque na realidade a vida somos nós que fazemos. Portanto, desculpas não constroem nem realizam sonhos. O rei e o sapato. Era uma vez um rei que vivia num reino próspero. Um dia, ele foi para uma viagem em algumas áreas distantes do seu reino. Quando voltava para o seu palácio, ele queixou-se que os seus pés estavam muito doloridos, porque era a primeira vez que ele ia para uma viagem tão longa e a estrada que ele seguia era muito áspera e pedregosa. Mandou cobrir cada estrada do país com couro. Acontece que isto necessitaria de milhares de peles de vacas e custaria uma fortuna. Então, um dos seus serventes ousou perguntar ao rei: por que é que tem de gastar essa quantia desnecessária de dinheiro? Por que não corta um pedaço pequeno de couro e cobre os seus pés? O rei ficou surpreendido, mas mais tarde concordou com a sugestão e mandou fazer um sapato para si. Há realmente uma lição valiosa nesta história. Para fazer deste mundo um lugar feliz, você precisa melhorar o seu coração e não o mundo. Uau! Será que a gente está fazendo sapato ou a gente está querendo cobrir as estradas do mundo com couro? Eu nem tinha lido a história, nem sabia que era que ia dar, e já comecei, de certa forma, já procurando esse sapato que nós devemos usar. Porque é tão comum a gente reclamar, a gente apontar falhas, a gente achar que tudo deveria ser diferente. Como é comum não percebermos que todas as mudanças dependem, sobretudo, de nossa atitude e do nosso olhar. O nosso olhar, ele é mágico em vários sentidos. Quando a gente olha com alegria para uma pessoa, ainda que não esboce um sorriso, a pessoa descobre que você está sorrindo. Quando a gente olha para uma pessoa com muita severidade, nem precisa dizer uma palavra, nem levantar uma mão para chicotear. Me lembro muito de minha mãe. Minha mãe, na maioria das vezes, ela não falava, ela apenas olhava. E é aquele olhar traiçoeiro. Horas, o olhar dela dizia: aquiete-se, saia daqui, não faça isso, e a gente obedecia. Mas tinha outras horas que o olhar dela dizia: eu amo muito mais esse do que aquele, e isso ela negava. Mas não tem como negar, porque o olhar transmite isso. Mas o olhar também transmite a oportunidade que nós temos de ver o mundo, de ver o outro, de ver a vida. E esse também a gente não disfarça. Por isso que muitas vezes a gente diz que pessoas existem que são transparentes. Se elas estão chateadas, mesmo que você não a conheça, elas estão chateadas. E elas estão alegres, ainda que a gente pense o contrário, a gente sente que é uma vibração de alegria. Então a vida, ela depende muito, não só da maneira como as pessoas agem, como também nós vemos a ação das pessoas. Não é à toa que muitos filósofos e pensadores já disseram de diversas maneiras que o mundo que a gente vê é o espelho do mundo que a gente é. Então nada acontece lá fora que não esteja acontecendo cá dentro, ou pelo menos que não leve em si o peso da referência interior. E nós gostamos muito de pensar, num primeiro instante, se a gente quiser fazer aqui uma analogia bem direta da mensagem referida, nós nos pensamos muitas vezes como verdadeiros reis, e portanto detemos em nós pretensamente o poder de tudo fazer e de tudo modificar para que a vida nos seja mais agradável.
E deixamos de perceber, às vezes, uma reflexão tão simples, em vez de gastar tanto couro para recobrir todas as estradas, porque não recobre o próprio pé e a partir daí já estaria tudo resolvido. A propósito de sapato, tem uma história que é bem antiga e bem clássica no mundo da economia. Quando um patrão manda um funcionário da área de vendas de uma grande fábrica de sapatos, manda à África para vender, para abrir um novo mercado. E o vendedor volta rapidinho dizendo: olha, ali não tem nenhum futuro não, as pessoas não usam sapato. Mas o dono da fábrica insiste e manda um outro vendedor. E o outro vendedor, depois de 2 dias, manda um telegrama: Senhor, pode providenciar uma nova fábrica, porque aqui o mercado está totalmente aberto. Todo mundo aqui está descalço, portanto o mercado é nosso. Então depende muito de como a gente vê, como é que a gente observa as coisas. Se nós vamos a um psicanalista, ele dos nossos sonhos, ele deduz o nosso mundo interior. Se nós vamos a um arquiteto, ele das nossas ideias entende quais são os nossos sonhos. Afinal de contas, onde estão os sonhos? Dentro ou fora? E como nós os processamos? Qual é o ângulo de observação que nós temos? Por isso mesmo, toda a nossa vida, ela depende muito da nossa atitude, muito. Quantas vezes a gente sofre e sofre e sofre, e nesse sofrimento a gente sai apontando metralhadora para todos os lados, quando na realidade, por incrível que pareça, o sofrimento foi uma opção interior. Quando nós mesmos nos boicotamos, por exemplo. Quantas vezes nós dizemos que queremos ser felizes e fazemos tudo para não ser? Ah, mas não diz que quando a gente alcança, sim, mas quando a gente quer de verdade. Quando a gente somente diz que quer ou enseja que seria bom, você não está necessariamente contribuindo para que seja dessa forma. Quantas vezes alguém nos diz assim: se você for ao médico, ou se você tomar tal medicamento, ou se você decidir por essa postura, a sua vida muda. Ele disse: ah, mas a consulta está muito cara, os planos de saúde estão muito difíceis, e para mudar depois de tanto tempo, ou seja, a gente sai cortando todas as oportunidades que vão surgindo para que a vida flua para a direção que a gente está querendo que ela flua. É muito comum uma frasezinha do tipo: para que eu fui a médico? Quando a gente vai a médico, ele descobre um monte de doenças na gente. Mas se você não vai, como é que você vai fazer? Tem uma reflexão também, inclusive, dessa série do Orlando Nusso, em que ele narra um caso em que uns bandidos entraram numa loja e eles fizeram uma limpeza geral, inclusive com as pessoas que estavam ali no ambiente. E um jovem que estava também ali, um dos bandidos foi a ele, tomou tudo que ele tinha e ele ficou parado, não esboçou nenhuma reação. Quando o bandido vai saindo, olha para ele e volta. Diz assim: olha, eu já tirei tudo de você, mas eu não gosto de você. E eu não gosto tanto que você não merece somente ser roubado, você merece apanhar. E bateu nele para valer, inclusive na cabeça. E ele cai, fica meio fora do tom. E o bandido, depois que faz isso, vai embora. Por conta dos machucados, ele é levado ao hospital e era preciso fazer uma ressonância no cérebro para ver o efeito daquelas pancadas. E naquela ressonância se detecta que ele tinha um tumor cerebral. E graças a isso, ele pôde ser cirurgiado a tempo e com aquele tumor, ele fatalmente, segundo a história, dentro de no máximo 15 dias ele morreria. Então, muitas vezes, o nosso olhar, ele nunca pondera essas outras possibilidades que a vida nos oferece. Quantas vezes a gente foi para frente exatamente porque num dado momento a gente pensou que tinha tirado o nosso tapete. Quantas vezes a gente tem plena convicção de que está totalmente certo na nossa decisão e por trás vem ocorrendo uma grande injustiça, a qual a gente poderia dar um estancamento ou pelo menos uma diminuição da pressão para que aquilo não nos tumultue mais ainda o existir. Quando nós temos uma estrada longa para caminhar e os nossos pés estão cansados, não adianta reclamar do tamanho da estrada nem do tipo.
O que nós precisamos é nos preparar para fazer uma melhor caminhada. Às vezes a gente reclama até da comida que a gente tem, mas por que essa comida? Por que não outra? É simples, vá atrás da outra. Ah, mas se eu for atrás da outra, não tenho como ter emprego, não tenho como conseguir. Então, não reclame. Porque pelo menos essa dupla opção a gente tem, a de reclamar e a de aceitar. Mas não é aceitar de forma raivosa, mas aceitar de forma lógica, ou pelo menos não desequilibrada emocionalmente. Nós temos dificuldades, sim, em lidar com as emoções e com a razão. A razão nos apresenta determinadas posições que a emoção quase nunca acompanha. E esse é um preço caro que a gente paga. Nós, muitas vezes, só para dar um exemplo melhor, a gente se apaixona, mas se apaixona pela pessoa errada, ou da forma errada, na circunstância errada, mas a gente não quer saber que é a paixão de qualquer forma. Mas quando alguém está dizendo que aquilo é errado, aquela é a razão que está falando. Não precisamos aqui advogar a presença de um espírito, ou de um anjo de guarda, ou de alguém soprando informações na nossa cabeça. A nossa própria razão interior diz: isto não me convém. Mas por que eu insisto? Eu insisto porque eu sou teimoso. E depois, quando não dá certo, é porque só não dá certo para mim? Não, é porque para você não daria certo. Você foi e confirmou. Por que todo aluno, sabendo que vai ter provas, sabendo que tem exercícios de casa, sabendo que os deveres são para ser feitos, por que eles não fazem isso de imediato, se preparam para não ficarem tão pendentes quando chegam na parte do segundo semestre? Porque não é falta de conhecimento, portanto não é falta de razão, não é falta de lógica. É que nós deixamos nos envolver pela emoção, neste caso da acomodação, e depois temos que pagar o preço da inércia para vencer a inércia. Quanto mais acomodados, mais inércia. Quanto mais inércia, mais força para podermos nos locomover. E isto todo mundo sabe, ainda quem nunca tenha estudado física, ainda que ninguém nunca tenha estudado o sentido do movimento das coisas, a gente sabe que a inércia é mais complicada. Para quem dirige e nunca pensou nisso, por que é que quando a gente sai no carro, em vez de passar já a quarta marcha, tem que passar a primeira? Porque a inércia de começar o movimento pede mais força, que é dada exatamente pelas marchas mais baixas. À medida em que a velocidade se desenvolve, você já não precisa mais de tanta força. Os eixos já trabalham de uma forma diferente. A vida é do mesmo jeito. Tem pessoas que querem largar um vício, fumar, por exemplo. E querem largar o vício não saindo do vício. Não, eu quero, mas eu sei que se eu fumar um maço de cigarro, me faz muito mal. Se eu fumar metade, me faz menos mal. Esta é uma parte da verdade. A outra verdade é que a metade também faz muito mal. Ah, mas então eu vou reduzir mais a metade. Só que você reduzindo mais a metade, agora a compulsão vai ficar mais forte. Porque você não largou, e por outro lado a tendência a você se excitar e querer mais fica mais viva ainda. Então se torna muito mais difícil vencer. Se você freia de uma vez e para, pelo menos você já não precisa mais ter o esforço do movimento no momento depois. Isto é teoria para uns, isto é a realização para quem se decide. Por que é que então nem todos se decidem? Porque nem todos pensam racionalmente, pensam emocionalmente. Ah, porque quando eu uso o meu vício, eu me sinto melhor. Como é que a gente pode se sentir melhor se a natureza que nos sustenta, ela está passando pior? Nós não colocamos uma coisa na outra, nós estamos o tempo inteiro querendo colocar couro para cobrir a estrada, do que necessariamente fazer um sapato para cobrir os pés. O custo é menor e o efeito talvez seja bem melhor. O que nós aqui no Leandro, de certa forma, apreciamos muito fazer esse tipo de leitura e não as leituras tradicionais que são feitas nas casas espíritas, é porque esta é uma forma da gente também interiorizar que absolutamente tudo na vida, tudo gera lições. É lógico que se a gente pegasse aqui um texto bíblico, se nós pegássemos os textos de um espírito como Emmanuel,
é óbvio que teríamos aqui um bom caminho. Mas quem foi que disse que também uma reflexão como essa também não seja um bom caminho? Quando muito jovem, eu já fazendo Evangelho no Lar na minha casa e fazia no modelo tradicional, lia um livro da série Pão Nosso, fazia uma prece, lia o Evangelho, lógico, fazendo pequenos comentários, e depois fazia uma prece e encerrava a reunião, impedindo os espíritos que magnetizassem a água. Na época se usava a expressão fluidificar. Até que um dia eu leio um jornal espírita, e eu li sempre muitos jornais espíritas, eu li um artigo que alguém teria convivido com Chico Xavier, e Chico Xavier teria lido num Evangelho no Lar. Ele mandou pedir um jornal, e uma pessoa foi buscar o jornal para ele. E quando ele abriu o jornal, ele abriu por acaso nas páginas dos crimes, que é uma página que a gente diz que a gente nunca deveria estar prendendo muito a isso, porque cria uma ambiência ruim. E olha que coisa, cria uma ambiência ruim se você entrar por esse ângulo. Porque o que Chico fez? Chico, quando abriu a página, estava ali a descrição de uma pessoa que tinha se suicidado, porque estava com muitos problemas financeiros e tinha se matado. E tinha lá a foto do corpo que ele tinha se jogado de um edifício, tinha lá o corpo todo ensanguentado no chão. E aí Chico diz: esse vai ser o motivo da nossa reunião de hoje. Valorização da vida e respeito pelos que não a compreenderam. Vamos orar por esta alma, que não compreendendo a vida, optou por isto. E aí eu fiquei exatamente nesse choque. Nossa, para fazer o Evangelho a gente precisava somente de uma leitura evangélica. Mas Chico extraía de uma notícia ruim, violenta, forte, uma reflexão para os valores da vida. Será que a gente tem feito isso de uma maneira habitual? E eu não quero nem dizer com as notícias ruins, mas e com as notícias boas? Os senhores e as senhoras que certamente usam com frequência o WhatsApp, quantas mensagens boas vocês recebem por dia? Quantas a gente se entusiasma e passa para outras pessoas? E quantas vezes, por outro lado, nós dizemos: lá e vem essas mensagens que só fazem encher a minha caixa postal. Ou então a gente diz: nossa, isso é tão bom para mim, que seria bom para aquela pessoa. Ah, mas a pessoa vai achar que eu estou muito piegas, e a gente guarda aquilo. Quanta coisa boa circula. E as ruins, quantas oportunidades felizes em transformá-las em coisas boas. Recentemente, uma pessoa muito querida recebeu uma dessas fake news, umas notícias falsas, sobre uma determinada empresa e os produtos da empresa. E essa mensagem fake, ela veio de uma pessoa séria. Portanto, uma pessoa séria, quando manda uma notícia que não tem crédito, a sua seriedade dá crédito àquela notícia. Essa minha amiga abriu e ela achou estranho, porque não era compatível a mensagem com a realidade que ela conhecia da empresa. E ela foi ao site da empresa para examinar se havia alguma possibilidade daquilo ser real. E lá no site da empresa estão fazendo circular uma mensagem falsa, não sabemos qual é a razão, qual é o fundo, mas a nossa empresa tem este procedimento. Essa pessoa devolve a mensagem dizendo que antes de divulgá-la, era melhor fazer uma avaliação, porque divulgar o mal é fácil, o difícil é você estancar o mal na sua disseminação indiscriminada. E a pessoa aceitou, e ela repassou para frente. E depois veio um retorno, ninguém sabe de onde, dizendo: não, todo mundo se defende, mas todo mundo tem culpa. Ou seja, parece que nós temos um pouco de morbidez em nossos pensamentos, em valorizar aquilo que não é valioso e menosprezar aquilo que traz um valor intrínseco. Para concluir, sobre essa questão fake news, e como o nome é um nome americano, e tem sido muito divulgado ultimamente, a gente fica pensando que fake news são coisas novas. Ontem à noite, no nosso estudo de magnetismo,
a gente fazendo uma leitura do capítulo 3 do livro do Barão de Poté, Tratado Completo de Magnetismo Animal em 12 lições. Ele narra a história de uma jovem que o próprio Poté tratou com sonambulismo. E ela foi uma daquelas pessoas que ofereceu uma sessão com alto índice de concordância com as teorias sonambúlicas. E como aquilo estava sob uma análise de uma comissão que estava para julgar o sonambulismo, aquele fenômeno com aquela senhora impressionou a todos. E apesar dessa impressão que ela provocou, outras pessoas depois, nem todas tinham o mesmo dom sonambúlico e nem todas, portanto, respondiam com o mesmo nível de precisão. Mas aquela senhora que fez aquela experiência, ela foi uma única vez. Acontece que um ano depois foi anunciado que ela tinha morrido, porque havia sido proclamada uma nova experiência com ela, para se checar mesmo se aqueles fenômenos tinham acontecido. E o estranho é que essa senhora era uma senhora muito pouco conhecida, não era digna de ser anotada pela imprensa, e de repente houve um verdadeiro alarido, que aquela senhora que tinha passado por uma experiência sonambúlica, como é que ela não previu que ela tinha uma doença e que morreria ao longo de um ano, já que ela tinha previsto tantas doenças de tanta gente. E usou-se isso de uma forma relativamente abusiva, como que a desacreditar um ponto alto da comissão em investigação do sonambulismo. 6 anos depois, a senhora aparece viva. Ela não tinha morrido, não tinha se mudado, não tinha acontecido nada. E o próprio Barão de Poté, 6 anos depois, traz a mesma senhora para ser submetida a uma nova comissão. E agora ele, temendo que fizessem de novo qualquer coisa para esconder uma verdade, ou seja, para que não viesse uma nova fake news a dizer bobagens, ele pediu que nessa nova comissão tivesse pelo menos 3 membros da comissão anterior, porque eles 3 iriam dar o testemunho se aquela senhora era de fato a mesma senhora de há 6 anos. Que coisa curiosa, até onde nós estamos dispostos a levar a nossa maldade disfarçada em notícias, e até que ponto nós estamos dispostos a acordar e demonstrar que o bem e as coisas boas elas existem, a despeito de qualquer outra coisa que possa acontecer. Recentemente, para ser mais preciso, antes de ontem, na cidade de Goiânia foi aberta uma nova instituição espírita para aplicação de magnetismo. Por que motivo? Porque tem uma instituição lá em Goiânia que tinha atendimento magnético. Mas como o atendimento magnético chamava muita atenção, a diretoria resolveu não ter mais aquilo naquela casa. Esse grupo foi então para uma outra instituição e começou a trabalhar. A instituição estava praticamente de portas fechadas, porque ficava num bairro afastado, o diretor anterior que tinha desencarnado, ninguém tomou conta daquilo e ficou aquela coisa muito parada. Segundo os relatos, era um centro que normalmente, quando estava lotado, tinha 6 pessoas na plateia. E quando essa equipe chegou com 40 pessoas, só a equipe era 40 pessoas. E começou os trabalhos. E começou a aparecer gente para ser atendida. O novo dirigente, então, começou a ficar com medo. Ele disse, nossa, com tanta gente aqui, nós não estamos acostumados. É melhor a gente não ter esse trabalho. E fecharam o centro com medo do tamanho que aquilo tomou. E aí a pessoa encarregada disse, é desse jeito, melhor que tem a gente fazer uma casa, porque pelo menos a gente pode dar continuidade. Por quê? Porque tem pessoas que vêm buscar auxílio, vêm buscar ajuda, estão precisando. Em vez de a gente ficar enfrentando, querer cobrir estradas, a gente calça os próprios pés. Foi o que ela fez.
juntou-se ela, os 40 trabalhadores, e em um mês alugaram um prédio, inauguraram a casa antes de ontem. E já ontem, conversando com ela por telefone, ela me disse: a nossa pretensão é que o contrato de aluguel é de um mês, é de um ano. É que quando chegar um ano a gente já tenha comprado um terreno para construir a nossa casa. Ou seja, vamos colocar o couro nos nossos pés, porque a estrada é muito longa realmente. E não adianta reclamar que ela é boa ou que ela é ruim. O que adianta é que nós vamos ter que passar por ela. E se vamos passar, que passemos com os pés bem calçados. Aqui, de uma forma até mais para as pessoas que assistem essas mini palestras pela internet, o núcleo é Casa do Caminho, em Goiânia, e Andréia, que foi trabalhadora daqui do Leandro durante muitos anos, é quem é a responsável por isso. Parabéns, Andréia. E aí está o público do Leandro parabenizando junto. Deus, Senhor da vida, quantas lições nós temos, recebemos, quantas lições nós podemos aproveitar e levar adiante, desde que tenhamos olhos de ver com justiça e equilíbrio, com amor e solidariedade. Sim, é claro, muito pode ser feito, muitos poderiam fazer. Mas o que nos importa, Senhor, é que tenhamos força e sabedoria para fazermos a nossa parte um pouco mais. Senhor, nós temos Jesus que nos deixou um Evangelho que atravessa não apenas o tempo, mas atravessa os povos, as sociedades, as filosofias e as outras ideias religiosas. Nós temos um roteiro tão tranquilo quanto seguro. E nós, os espíritas, contamos ainda com este complemento que é uma verdadeira alavanca a mover o mundo, chamada Espiritismo. Com estas luzes, com estes faróis e com todas as bênçãos que isto nos oferece, desde Jesus, desde a doutrina dos Espíritos, sim, nós podemos fazer e nós iremos fazer mais e melhor. Aqui nos reunimos nas melhores das intenções. Aqui nos fortalecemos nos melhores dos sentimentos. E aqui repousamos, porque quando trabalhamos com amor, todo trabalho amoroso é descanso para a alma. Muito obrigado, Senhor, pela confiança que depositas em cada um de nós, nos aceitando como trabalhadores, nos abraçando como companheiros. Muito obrigado por todas as oportunidades do caminho. E como foi dito por Jesus, que levemos a nossa cruz, mas que a nossa cruz tenha o peso que a ela determinemos. Que nós façamos tudo isso suave e harmoniosamente, porque é desta maneira que nós aprendemos e crescemos. E será assim que ajudaremos ao mundo, para que o mundo seja melhor. Amigos espirituais aqui presentes, vocês são conhecedores das nossas limitações, de cada um de nós, e ainda assim continuam conosco. Portanto, em nome deste saber e em nome de seus labores, protejam-nos, fortaleçam-nos, que nossa saúde se retempere, que nossa energia se complemente e que tudo isto seja benfazejado pelo amor e pela certeza de que podemos fazer e faremos melhor. Que tenhamos total convicção de quando buscarmos o passe magnético, de que ali estaremos recebendo bênçãos muito diretas, e que estas bênçãos façamos com que elas nos fortaleçam. Deixemos aberto o nosso campo mental, emocional, racional e orgânico, para recebermos tudo com grandiosidade.
São muitos espíritos que comparecem a estes encontros nossos das quartas-feiras. Mas um grande número desses espíritos segue depois com cada um que viemos para buscar ajuda e bênçãos. E eles nos abençoam, não apenas no sentido genérico da palavra, mas nos envolvem com seus fluidos, fortalecendo-nos nas nossas energias e predispondo-nos para as grandes vitórias e conquistas da alma a que nos propomos nesta existência. Os nossos amigos encarnados magnetizadores complementam esta energia, doando-se todos eles para que tenhamos o melhor em nós mesmos. Quantas bênçãos e, portanto, quanta gratidão devemos expressar, não apenas em palavras, mas sobretudo em gestos de amizade, de solidariedade, de humanidade. Que nós estejamos bem conectados com o bem, que nós nos envolvamos nas ondas do bem, e que todo este bem, toda esta energia não fique apenas armazenada em nossos campos, mas que as distribuamos em nome de Deus. E quando aqui estivermos e quando aqui sairmos, doemos o nosso olhar benfazejo, levemos o nosso abraço sincero e amigo, e deixemos que os pensamentos menos felizes não ocupem o lugar da harmonia pela voz. Graças a Deus que nos abençoa sempre, graças a estes amigos que nos fortalecem, graças aos companheiros que se dedicam às tarefas de nos ajudarem e a nós mesmos de nos ajudarmos mutuamente. Nossos magnetizadores irão magnetizar nossas águas e nós permaneceremos em oração, em atitude de respeito e de louvor, de gratidão e de promessa íntima de que melhoraremos a nossa própria vida, e que assim seja.